Olá pessoal, iniciamos mais uma aula, esta sobre função exponencial, parte 2. Nesta aula então vamos pegar o exemplo 4, que é retomando as atividades que trabalhamos na primeira parte de funções exponenciais. Então no exemplo 4 aqui, a gente tem então sendo f de x igual a menos 2 na x, de f de reais, faço o esboço do gráfico e verifique se a função ela é crescente ou decrescente. O que acontece aqui? Nós já fizemos aquela função que era o 2 na x, né? Que dava aquela curvinha e tal. Agora a gente vai fazer o menos 2 na x. Vamos colocar esse sinal na frente e ver o que vai acontecer de diferente. Vamos pegar os mesmos dados, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí a gente vai aplicar na função. Então, por exemplo, aqui, vou começar com f de menos 2, vai ficar na menos 2 na menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 menos 1 sobre 2 na 2, que vai dar menos 1 sobre 4. Então, tenho menos 1 quarto ali. Então, já alterou e mudou o sinal. Se eu pegar o f de menos 1, tá? Vou colocar, então, menos 2 na menos 1. Aí eu vou ter, então, menos 1 sobre 2 na 1. 1 sobre 2 na 1 é 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Depois eu vou colocar na 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar menos 1. Porque o que acontece? Lembrando, ó, não está entre parênteses isso aqui, né? Lembra daquele exemplo que eu passei lá na parte de equação exponencial? Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo separado, né? Então, eu vou calcular todo número elevado a 0 é 1. Vou até fazer detalhado aqui, ó. Então, se eu colocar aqui na 0, vai ficar menos 2 na 0. Só que o 2 na 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, certo? Porque ele está só sobre o 2. Então, vai ficar menos 1. Depois, eu coloco na 1, vai ficar menos 2. Depois eu coloco na 2, 2 vezes 2, 4, menos 4. Depois eu coloco na 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, menos 8. No gráfico, como é que vai ficar? Ele vai ficar essa curva para baixo, certo? Então, por exemplo, aqui o menos 2 ele vai dar exatamente aqui no menos 1 quarto. O 1 aqui na metade, no menos 1 meio. O 0 no menos 1. O 1 no menos 2. O 2 no menos 4. E o 3 aqui no menos 8. Então, o que a gente pode observar aqui nesse caso? Ela é uma função decrescente. Então, olha só, a gente via antes como uma função crescente quando era positiva. Agora, colocando o sinal na frente, vai ficar decrescente. Certo? Então, ela fica uma função decrescente, onde vai mudar com relação à questão da imagem. O domínio permanece os reais, mas a imagem vai ser os reais excluindo o zero, só que os reais negativos aqui para baixo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa função. A gente utilizou lá nos exemplos anteriores, que era a f de x igual a 3 quartos na x, né? E aí, então, a gente fazia a outra curva, né? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, certo? Que era decrescente. Só que agora a gente vai colocar o sinal na frente. Vamos pegar os mesmos dados, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e a gente vai colocar na função. Então, vai ficar f de menos 2 é igual a menos, eu vou colocar aqui 3 quartos na menos 2. Então, vou inverter, vai ficar menos 4 terços na 2, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar o mesmo valor do anterior, só que negativo, né? Então, vai ficar menos 16 nonos. Então, eu coloco menos 16 nonos. Depois, eu faço a mesma coisa com o menos 1, né? Vamos colocar aqui o menos 1, que é um pouquinho mais detalhado. Vai ficar, então, menos 3 quartos na menos 1. Fica menos 4 terços
na 1, que é 4 terços, vai ficar o menos 4 terços. Depois, colocando na 0, todo número elevado a 0 é 1, vai ficar menos 1, né? O sinal está fora. Coloco na 1, vai dar 3 quartos, vai ficar negativo. Depois coloco na 2, 9/16 negativo. E na 3, então, menos 27/64, também negativo. Colocando isso no gráfico, o que vai acontecer? Ele também vai inverter. E aí, o que antes era decrescente, né? Agora ele ficou aqui crescente, certo? E a gente pode observar aqui os valores. Ó. No menos 2, tá? O que vai dar o menos 2? O menos 2 vai dar o menos 1,77, né? Depois, o 4 terços, 1,33, menos 1,33. No 0, menos 1. Tá? E assim por diante, vai colocando os valores aqui, vai dar todos negativos, ó, a parte de baixo. O que a gente pode observar aqui, então? Que ficou uma função crescente, onde o domínio é todos reais, e a imagem, como no exemplo anterior, ficou negativo. Em vez de ser reais positivos, vai ficar reais negativos, excluindo o 0. Então a gente pode fazer um comparativo, e aí a ideia era mais ou menos essa. Ó. Aqui eu tenho ela como sendo uma função crescente, então aqui está f de x igual a 2x, e aqui embaixo vai ficar a f de x igual a menos 2 na x. Então, no positivo ela ficou crescente, no negativo aqui ela ficou decrescente. No mesmo caso desse outro comparativo aqui, né? Então eu tenho essa aqui que vai ser a minha f de x de 3 quartos na x, e aqui embaixo a f de x de menos 3 quartos na x. Então ela ora é decrescente, depois ela vira crescente, inverte, e elas vão ficar simétricas ao eixo da abscissa, o mesmo do caso anterior. Bom, vamos ao exemplo 6 aqui. Então, se a f de t é igual a 10 vezes 2 na t, é uma função que avalia a evolução de uma cultura de bactérias em t horas, ao cabo de quantas horas teremos f de t igual a 5.120 bactérias. Tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente pode analisar? A gente sabe que f de t ele é 10 vezes 2 na t, assim como f de t é 5.120. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos igualar esses dois termos, certo? O que eu faço agora? Posso pegar, divido por 10 aqui, divido por 10 aqui. O que teremos? 2 na t igual a 512. Vou fatorar o 512. Tá? 512 dividido por 2, 256 por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 e por 2, 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou ter aqui 2 na 9. Então eu vou escrever que 2 na t é igual a 2 na 9. Então, resolvemos aqui, deixamos a mesma base, sabemos então que o tempo é 9 horas, certo? Então, a gente sabe que vai chegar nessa quantidade aqui de bactérias 9 horas após, segundo essa nossa função aqui. Então, retomando o exemplo 1, tá? Sob certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função do tempo t, medido em horas, é dado por B de t igual a 2 na t dividido por 12. Qual será o número de bactérias 6 dias após a hora 0? Então, a gente já sabe se é 6 dias após a hora 0. Sabe que o t tá, é medido em horas. Eu já sei que os meus 6 dias tem que ficar em horas. Não posso esquecer desse detalhe. Bom, o que a gente faz ali? Os 6 dias, que é o nosso tempo, né? E aí a gente vai substituir esse 6. Eu coloquei aqui o asterisco. Por quê? Porque esses 6 dias equivale a 144 horas, e vou substituir então o meu t por 144. Então eu faço
O B de 6 dias, né, o B de 144, é igual a 144 dividido por 12. 144 dividido por 12 é 2 na 12, certo? Fazendo então esse 2 na 12 vai dar B igual a 4.096. Então, o número de bactérias é 4.096 nesse período de 6 dias. Encerramos então a nossa aula de função exponencial, parte 2, e até a próxima.